Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos apresentar a ligação em estrela e triângulo na prática de um motor trifásico de 6 pontas, além de verificar também qual é o consumo de corrente elétrica através do alicate amperímetro e vamos fazer um comparativo entre os dois fechamentos. Se você já gostou da ideia, já achou interessante, já peço que você aproveite esse momento e se inscreva aqui no canal. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom galera, então já meio que apresentado aqui os elementos que nós temos, o motor trifásico de 6 pontas, o alicate amperímetro para fazer aqui, para medir a corrente elétrica, e eu já deixei aqui pronto um disjuntor motor com o objetivo aqui de alimentar o motor, então já fiz aqui uma proteção para nós. E caso você queira saber entender um pouco mais do funcionamento do disjuntor motor, vou deixar um link aqui no canto superior direito para você assistir uma das nossas aulas de comandos elétricos sobre esse assunto, beleza? Bom, então vamos analisar o seguinte, vai aparecer aqui na tela o desenho do fechamento do motor em estrela, tá? Então vai ser o primeiro fechamento que nós vamos fazer. Para promover esse tipo de fechamento, eu já coloquei aqui as anilhas com a numeração dos condutores. Eu ia colocar cabos maiores, mas eu resolvi deixar dessa forma para ficar o mais próximo do que a gente tem de fato em um motor trifásico. Então eu tenho aqui os condutores, os terminais da bobina, 1, 2, esse aqui é o terminal 1, terminal 2 e terminal 3, ok? E aqui do outro lado eu tenho o terminal 4, 5 e o terminal 6. Como a gente pode observar no desenho, para promover o fechamento em estrela, nós devemos curto-circuitar os terminais 4, 5 e 6. Então, eu vou pegar aqui o terminal número 4, vou pegar o terminal número 5, aqui, e também vou pegar o terminal número 6, então tenho aqui na sequência 4, 5 e 6 e vou juntar os terminais, tá? Eu vou curto-circuitá-los aqui, vou fazer a ligação, perfeito, da mesma forma como nós podemos observar o desenho. Agora o terminal 1, 2 e 3 são os terminais que nós devemos aplicar a alimentação para que o motor funcione corretamente. E caso você queira pegar esse desenho que está aparecendo na tela, dá uma olhada lá no nosso Instagram, @trick.drawing. Eu mostro lá tanto fechamento estrela-triângulo, como também diversos outros diagramas elétricos que nós fazemos aqui na prática no nosso canal. Para facilitar aqui a montagem, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar aqui esses 3 condutores, nós sempre devemos fazer isso, na verdade, e eu vou acrescentar aqui mais 3 condutores, fazer aqui uma conexão com outros cabos, para que seja mais fácil também efetuar a ligação aqui no nosso disjuntor motor. Então espera um pouquinho que eu já mostro com a alteração feita. Bom, vamos lá. Quais foram as alterações implementadas aqui no nosso circuito? Primeiro, como eu falei, fita isolante aqui, isolei os condutores que foram colocados em curto, e de forma didática eu estou alimentando, né, conectei aqui esses 3 condutores brancos através aqui dessa conexão para alimentar o terminal 1, 2 e 3. Obviamente, caso você esteja alimentando o motor, eu não aconselho esse tipo de conector, eu estou usando aqui para fins didáticos. E ele está sendo alimentado através desse disjuntor, como eu já havia comentado, tá? O disjuntor motor. Ao fazer aqui a ligação, o motor está funcionando e agora com o alicate amperímetro, que eu já deixei aqui na escala de corrente alternada, eu vou fazer a medição dos 3 condutores, das 3 fases. Então vou pegar a primeira fase, aproximadamente 0,2 amperes. Vou agora pegar o segundo, também 0,2, e agora o terceiro condutor, terceira fase, 0,2. Por estar em equilíbrio, essa medição se torna um pouco desnecessária, mas, como eu disse, a fins didáticos, né, para mostrar o funcionamento, cabe fazer aí essa medição para verificar aí a condição das 3 fases, né, da corrente circulando nas 3 fases. Vou agora desligar aqui o nosso disjuntor motor e vou implementar a ligação em triângulo. Então vou primeiro desfazer isso aqui e voltamos daqui a pouquinho. Desfeita toda a ligação do fechamento em estrela, tá? Agora nós vamos implementar a ligação em triângulo. Bom, como você pode ver no desenho que está aparecendo aí, também desenho como eu disse, está lá no nosso Instagram, para fazer o fechamento nós devemos unir algumas bobinas. Então eu vou pegar aqui o terminal número 1, que é esse terminal aqui, tá? Esse terminal da bobina, e no nosso desenho ele deve ser unido ao terminal número 6. Então vou pegar aqui o número 6 e aqui.
Então, vou fazer a ligação entre o terminal 1 e o terminal 6. Ok? Vou juntar aqui os dois. O motor assim pequeno é mais tranquilo de efetuar essa ligação, né? Beleza, 1 com 6. Depois nós temos aqui o terminal 2. Ele é ligado com o terminal 4. Com 4. E o último caso aqui, o que sobrou, o restante é o 3 com 5, então também vamos ligar o 3 com 5. Perfeito, feita a ligação, o que nós temos que fazer nesse momento é energizar esses 3 condutores. E nesse momento não tem necessidade de curto-circuitar 3 pontas, como nós vimos aí na ligação em estrela. Aguenta aí que eu vou implementar essa ligação e a gente já volta. Bom, vamos lá, feita novamente a ligação. Então, só mostrando aqui para deixar evidente, né? Eu fiz aqui, eu juntei aqui os terminais, como apresentado antes dessa pausa no vídeo, e estou ligando novamente nesses 3 condutores brancos que, consequentemente, no disjuntor motor, como na etapa anterior. Então, ao ligar aqui o nosso disjuntor motor, nesse momento, nós vamos agora verificar o consumo de corrente elétrica de cada fase. Então, coloquei novamente aqui o alicate amperímetro na escala de corrente alternada e vamos medir cada fase. Então, anotem nesse momento que a corrente está em aproximadamente 0,8 amperes, 0,7, 0,8 amperes, ok? Essa na primeira fase, então a gente consegue perceber que ocorreu aí um acréscimo, né? Um aumento na corrente elétrica. Eu vou pegar agora o segundo condutor, também aproximadamente 0,7, 0,6, ó. Ok? E a terceira fase aqui também, como eu disse, para fins didáticos. Então, a terceira fase está aqui. É aproximadamente 0,7 amperes também, 700 miliamperes, né, aproximadamente. Bom, qual que é o objetivo desse vídeo? Então, aqui eu quis mostrar para vocês os dois tipos de fechamento e qual é o consumo de corrente elétrica para cada um deles. Como isso interfere, por que existe essa diferença de corrente, é o assunto do nosso próximo vídeo, como eu comentei, ok? Povo é povo, tudo bem com vocês? Hoje, em mais uma aula de comandos elétricos, nós vamos abordar agora um conteúdo um pouco teórico, referente ao motor trifásico de 6 pontas. Hoje nós vamos levar em consideração, vamos estudar alguns pontos que nós não vimos na aula prática sobre motor. Então hoje a gente vai entender um pouquinho melhor como que é o fechamento em estrela e já preparei aqui embaixo também para falar sobre o fechamento em triângulo e abordar a teoria que fica em cima desse tipo de fechamento, ok? Eu sou Patrick Silva, seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. E se você gostou do assunto da aula, já achou interessante, aproveite esse momentinho agora rapidinho e vai aqui embaixo e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você sempre receber aí uma notificação no seu celular sobre as novas aulas que nós postamos aqui toda semana, beleza? Bom, então vamos lá. Na última aula então, eu cheguei a fazer a montagem prática, né, da ligação de um motor em estrela e em triângulo e efetuei as medições de corrente, tá? E se você quiser ver essa aula, o link está aqui no card no canto superior direito do vídeo. E para que a gente consiga entender algumas informações referentes ao que nós vamos abordar aqui, nós precisamos levar em consideração duas informações importantes que são a tensão de linha e a tensão de fase, ok? Bom, então isso aqui que eu vou comentar agora é válido para os dois tipos de fechamento, ok? Isso não é característica única e exclusiva do fechamento em estrela do motor trifásico. Bom, quando a gente fala em tensão de linha, nós estamos nos referindo à tensão que existe, ao valor de tensão entre as fases, tá? Então eu vou fazer aqui com a caneta amarela, só para indicar que a tensão de linha nada mais é do que a tensão entre as fases. Então, qual que é o valor de tensão entre a fase R e a fase S? Qual é o valor de tensão que nós vamos encontrar entre a fase S e a fase T? Também, consequentemente, aqui entre a fase T e a fase R, perfeito? Então, toda vez que a gente falar em tensão de linha, nós estamos nos referindo qual é a tensão que nós vamos encontrar entre as fases, perfeito?
Compreendendo esse primeiro conceito, agora nós vamos analisar o segundo ponto, que é a tensão de fase. O que é a tensão de fase aplicado aqui a um motor trifásico? A tensão de fase nada mais é do que a tensão que nós vamos encontrar na bobina do motor, ou melhor, nas bobinas do motor. Então, neste caso, a gente pode observar que eu já deixei pronto, então nós temos aqui, ó, tensão de fase nessa primeira bobina, tensão de fase na segunda bobina, tensão de fase na terceira bobina. Resumindo então, tensão de fase é a tensão que nós vamos encontrar em cima da bobina, e não necessariamente, neste caso, a tensão de fase é igual à tensão de linha, ok? São coisas um pouco diferentes, a gente vai entender isso aqui um pouquinho melhor daqui a pouco. Bom, quanto às fórmulas referentes à tensão, nós temos as seguintes fórmulas. Se eu precisar calcular a tensão de fase, eu preciso fazer o quê? A tensão de linha dividido por raiz de 3. E o cachorro lá me ajudando. Um igualzinho aqui. Perfeito? Então, se eu quero saber, se eu estou aplicando, vamos supor, um motor aqui entre as fases, a tensão de linha é 220, eu quero saber qual a tensão em cima da bobina, eu pego os 220 e vou dividir pela raiz de 3, ok? Perfeito. Agora, e se eu quiser fazer o contrário, eu quero saber, e agora se eu quiser saber sobre a tensão de linha, então a tensão de linha nada mais é do que a tensão de fase vezes a raiz quadrada de 3. Perfeito? Então agora se eu estiver ao contrário sobre a tensão, o valor da tensão de fase, eu consigo calcular a tensão de linha. E aqui a gente fecha a primeira parte referente às informações sobre tensão. O que nós temos que analisar agora é a segunda grandeza que nós encontramos, que são as correntes. E assim como nós temos tensão de linha e tensão de fase, nós também vamos ter a corrente de linha. Vamos colocar aqui. Bom, o que nós conseguimos analisar referente às correntes? Então, primeiro, corrente de linha é a corrente que nós temos que passa da fase, a corrente que sai ou entra na fase. Então, se nós observarmos aqui nesse fechamento, nós temos aqui a corrente que sai da fase S, a corrente que sai da fase R e a corrente que sai da fase T. Até aí, tudo bem. Então, toda corrente que sai da fase é a corrente de linha. Agora, corrente de fase é toda corrente, é todo fluxo ordenado de elétrons que transpassa a bobina desse nosso motor. E se vocês analisarem, a mesma corrente que sai da fase é a mesma corrente que passa pela bobina. Ou seja, nesse tipo de fechamento do motor trifásico em estrela, nós podemos colocar aqui que a corrente de linha IL é igual à corrente de fase. Ponto. Eu não preciso me preocupar com nenhuma fórmula. Tá? Então, tanto aqui a corrente que está saindo do nosso sistema trifásico é a mesma que está passando, entrando na bobina, saindo na bobina, enfim, fazendo todo aí o processo do motor. Tá? Então, aqui basicamente nós temos aí, vamos colocar 3 fórmulas, né? Então, nós temos aqui para conseguir saber qual que é a tensão de fase e qual que é a tensão de linha e qual que é aqui a corrente de linha e a corrente de fase, né? Na verdade, acabam tendo o mesmo valor. Então, nesse primeiro modelo, a gente tem, de forma resumida, isso aqui. E caso você queira um resumo para você poder consultar posteriormente, sem ser essa aula, tá? Sem ser o vídeo, eu deixo isso aqui também lá no nosso Instagram, né? Eu sempre faço essa ponte para caso você queira ter esse material em imagem para você poder consultar. O nosso Instagram é @trick.drawing, né? Dá uma olhada lá. O link também está aqui na descrição do vídeo. Bom, uma vez que a gente conseguiu entender primeiro esse conceito de tensões, né, linha e fase, corrente de linha, corrente de fase, agora nós vamos abordar da mesma maneira, porém com o motor no fechamento em triângulo, tá? Então também lembrando, eu não vou aqui me detalhar, na verdade, ao fechamento, a numeração dos terminais, mesmo porque isso aqui é uma aula teórica, e se você quiser ver isso aqui na prática, como eu falei, tá o link aqui na descrição do vídeo. Bom,
Então vamos analisar referente primeiro à questão da tensão. Então, como nós sabemos, acabamos de ver, tensão de fase é a tensão que nós encontramos em cima da bobina. Então nós vamos consequentemente encontrar uma tensão de fase aqui, perfeito? Vou chamar de VF. Vou ter uma segunda tensão de fase aqui e também uma terceira tensão de fase. Pronto, beleza. Perfeito. O que ocorre neste momento agora? Assim que a gente conseguir encontrar as tensões de fase, ou melhor, enxergar, visualmente aqui as tensões de fase, agora nós precisamos conseguir entender a tensão de linha. E qual que é o conceito da tensão de linha? É a tensão que nós temos de uma fase para outra. Então, vamos colocar aqui em amarelo, tá? Só para ficar algo mais didático. Então aqui nós temos a tensão de linha. Daqui para cá, entre a fase T e a fase S, nós também temos uma tensão de linha. E nesse último caso aqui, também temos uma tensão de linha. Tá, e o que eu quero mostrar com esse desenho? Se nós pegarmos essa bobina aqui onde tem o terminal 6 e o terminal 3, a tensão que eu vou obter na bobina, consequentemente, é a mesma que eu vou obter entre a fase R e a fase S, vocês concordam? Vamos imaginar que eu vou pegar lá o multímetro, então eu tenho duas pontas de prova do multímetro, a ponta de prova vermelha e a ponta de prova preta. E eu quero medir a tensão de fase, então eu venho aqui e conecto em cima dessa bobina. Eu vou obter um valor de tensão, perfeito, tensão de fase. Agora, você concorda que se eu vier aqui conectar a ponta de prova vermelha na fase R e a ponta de prova preta na fase S, eu estou medindo praticamente a mesma coisa? Eu vou obter com o multímetro exatamente o mesmo valor? Ou seja, o que nós podemos concluir com isso? Estou falando, repetindo, mas qual que é a conclusão disso? Nós podemos concluir o seguinte, que a nossa tensão de linha é igual à tensão de fase. Ponto final. Não preciso me preocupar com cálculo nenhum referente a isso. Então lembra, tá até aparecendo aqui no vídeo, que nesse tipo de fechamento nós tínhamos essa característica referente à corrente, no fechamento estrela. Agora no fechamento em triângulo, nós conseguimos obter essa característica referente à tensão. Mas e como irá se comportar a corrente? Então vamos analisar. Então, vamos analisar as correntes de linha. Então, lembrando, corrente de linha é toda corrente que sai da fase. Então, nesse trecho pequeno aqui, nós temos uma corrente de linha. Aqui também nós temos uma corrente de linha. Consequentemente, aqui também uma corrente de linha. Perfeito? Agora a questão é o seguinte. A partir do momento que a corrente chega neste ponto, neste nó, ocorre uma divisão. Ou seja, eu não posso mais afirmar que a corrente de linha é igual à corrente de fase, ou seja, é igual à corrente que passa pela bobina desse meu motor, tá? Numa das bobinas do motor. Então logo vai ocorrer uma divisão. Parte da corrente vem para cá e outra parte para cá. E assim todo o restante do sistema, Eu estou pegando só esse trecho. Então nós temos agora que desenrolar aqui, verificar as fórmulas para conseguir calcular isso. E quais são as fórmulas? Então, se eu quero calcular a corrente de fase, ou seja, a corrente que passa na bobina desse meu motor, numa das bobinas, eu vou fazer aqui corrente de fase é igual a corrente de linha dividido por raiz de 3. Perfeito? Então, isso é o cálculo para eu saber qual que é a corrente que está passando aqui em uma bobina. Agora, por sua vez, eu quero fazer ao contrário, eu quero saber qual que é a corrente de linha. Então, vou fazer aqui embaixo. Corrente de linha nada mais é do que a corrente de fase vezes a raiz quadrada de 3. Perfeito?
Salve povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas aí de comandos elétricos, abordando de uma forma um pouco mais detalhada sobre motores. E hoje a gente vai falar de um assunto que normalmente a gente deixa passar batido, a gente se preocupa tanto com a ligação e com a parte prática do motor que a gente esquece de alguns conceitos como esse que está aqui na tela, que é o número de polos de um motor, o que isso influencia, né? E como que isso funciona em um motor. Bom, se você já gostou do assunto da aula de hoje, eu peço aí rapidinho que você aproveite esse momento e se inscreva aqui no canal e ative as notificações para sempre receber aí as notificações das novas aulas que nós postamos aqui no canal, ok? Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom galera, então eu tenho aqui já um primeiro desenho, tá? E é para indicar o seguinte: o número de polos está relacionado basicamente ao número de polos magnéticos que nós temos. Então, se eu parar para analisar esse desenho aqui referente à parte do estator do motor, que é a parte fixa do motor, nós podemos analisar aqui que ele basicamente tem duas bobinas. Porém, essa bobina, na verdade, ela existe uma interligação interna, tá, dessa extremidade com a outra extremidade, e as extremidades que ficam aqui para o lado de fora, que ficam aqui sem nada, é onde nós vamos aplicar a tensão elétrica, ok? Mas o que acontece? Quando nós aplicamos tensão aqui alternada, ocorre uma alternância entre os polos, entre o polo norte e o polo sul, uma vez que é alternada. Então, quando eu tenho essa característica de conseguir obter dois polos, a gente fala que o motor ele é de dois polos. E com isso nós temos a relação da velocidade síncrona, que é o que já está aqui escondidinho aqui embaixo da folha. Tá? Então, a quantidade de polos ela interfere justamente na velocidade síncrona que nós temos no motor. E para efetuar esse cálculo é muito tranquilo, já tem até aqui embaixo também. Tá? A fórmula que nós temos aqui da velocidade síncrona, a velocidade do campo aqui girante, ele é 120 vezes o valor que nós temos da frequência, no caso aqui o padrão brasileiro é 60 Hz, e dividido pelo número de polos, no caso aqui 2 polos. Ou seja, nesse primeiro modelo, então nós temos aqui 120 vezes 60 dividido por 2. Nessa primeira conta, nós podemos dizer aqui o resultado é uma velocidade síncrona de 3.600 RPM. Então, o número de polos interfere justamente nisso. Como você já deve estar aí pensando, como nós temos aqui o número de polos aqui embaixo, conforme vai aumentando, né, o número de polos, consequentemente a velocidade síncrona ela vai diminuindo, tá? E aqui embaixo também eu já deixei outros exemplos para que a gente possa compreender um pouco melhor. Então vamos lá, nesse caso aqui agora, o que normalmente a gente vê dependendo do local onde você trabalha, né, onde você estuda aí no seu curso técnico, normalmente esse aqui a gente encontra com mais facilidade, que é o motor de 4 polos. Então, mais uma vez, se a gente parar para observar, nós temos aqui agora 4 bobinas, né, de tal forma que ele vai promover 2 polos aqui norte, né, por isso tem a letra N, e 2 polos sul, que é o que a gente tem aqui do outro lado. Dessa maneira, tá? Quando a gente aplicar a tensão alternada, obviamente eles vão ficar se alternando, mas a fórmula aqui é a mesma. Tá? Então a gente tem aqui 120 vezes 60, só que agora dividido por 4. Então, em um motor que nós temos aqui de 4 polos, nós temos uma tensão, ou melhor, perdão, nós temos aqui uma velocidade síncrona de 1.800 RPM. Beleza? E a partir daí também a gente continua, existe também o de 6 polos. Nós temos 3 polos aqui norte e 3 polos sul, ok? E também, a partir desse momento, também já acredito que já tenha ficado um pouco mais claro, se nós olharmos aqui para a fórmula, que é a mesma dos 3 exemplos, a gente consegue perceber que a velocidade síncrona ela vai ser menor ainda. Neste caso aqui, nessa conta, em um motor de 6 polos, nós temos uma velocidade síncrona aí de 1.200 RPM, ok? Mas agora talvez esteja surgindo uma dúvida que é o seguinte: lá no seu trabalho ou no seu curso técnico profissionalizante, enfim, você deve ter lá no seu curso aí de máquinas elétricas, né, você deve ter ligado um motor trifásico, e esse motor trifásico ele tem 3 bobinas, tá? Ou seja, no total de 6 terminais. E aí você deve estar olhando, pô, mas e essa teoria que ele está falando aí não está batendo com o motor que eu ligo lá na prática. Então, como que isso funciona? Então, na verdade, vamos pegar como exemplo esse primeiro aqui.
tá? O de 2 polos, mas isso que eu vou falar é válido para todos os outros. E aqui onde terminei, eu parei no de 6 polos, mas consequentemente a ideia de 8 polos, 10 polos, ela é a mesma, ok? Então você consegue aí, fica como lição de casa, né? Para você calcular aí qual que é a velocidade síncrona de cada um deles, o de 8 polos e 10 polos. Mas vamos lá, vamos entender aqui o seguinte, vamos supor que eu tenho um motor trifásico de 2 polos. Então o que acontece? Esse modelo aqui, na verdade, apesar de ser duas bobinas, enxergarmos duas bobinas, ela na verdade internamente ela está interligada, de tal maneira que a parte externa, quando você vai fazer a ligação, né, lá na caixa de ligação do motor, você tem na verdade apenas uma bobina. Então aqui você tem a ligação desse terminal internamente, ok? Desse terminal até aqui o outro. E você vai ter aqui um terminal da bobina e o outro terminal da bobina, ok? Quando nós falamos num sistema trifásico, num motor trifásico, nós vamos ter um par de bobinas para cada fase. Então imagina que eu tenho mais 2 desenhos desse, tá, um do lado do outro. Apesar que na verdade no motor vai estar tudo no mesmo conjunto, certo? Então eu tenho um par de bobinas para cada fase. Então você pega lá um motor trifásico, ele tem essa configuração aqui de numeração das bobinas, dos terminais das bobinas. Se esse motor é um motor de 2 polos, então na verdade cada bobina aqui é composta por 2, só que você enxerga na verdade uma só. Se acontecer de você na verdade pegar um motor de 4 polos, então na verdade cada bobina aqui que a gente enxerga, né, de maneira externa, na verdade é composto por 4 bobinas e assim por diante. E aí você faz o fechamento de acordo com a necessidade, de acordo com a tensão aí no seu trabalho ou no seu curso, beleza? Fala aí povo, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula de comandos elétricos, nós vamos abordar mais um assunto da placa de identificação do motor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o rendimento desse motor. Você sabe para que serve e como calcular esse item? Se você não sabe, esse vídeo aqui, essa aula de hoje é para você. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Se você já achou interessante o assunto, aproveita aqui rapidinho, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para constantemente estar por dentro aí dos assuntos que nós tratamos aqui no nosso canal, beleza? Bom, então vamos lá. Basicamente, o rendimento é a diferença da potência que entra no motor da potência que sai. Então, nós podemos colocar da seguinte maneira. O motor ele tem a capacidade de transformar a potência elétrica em potência mecânica. Porém, toda parte elétrica, toda potência que é inserida no motor, ela não vai ser totalmente convertida em potência mecânica. Tá? Entre a entrada e a saída, nós temos aqui uma perca, existe uma parte que ela é dissipada, ok? De tal maneira que existe uma perca. A diferença que nós temos entre a potência elétrica e a potência mecânica, isso é chamado de rendimento. Perfeito? E a fórmula para calcular esse rendimento é muito simples. Então a fórmula aqui é bem tranquila, nós temos esse símbolo aqui que é o rendimento, nós temos o PS que é a potência de saída e nós temos aqui o PE que é a potência de entrada do motor. Então com esses dois valores você consegue encontrar qual é o rendimento. Normalmente você já encontra na placa do motor, no catálogo do fabricante, o valor do rendimento, porém você não encontra o valor da potência de entrada. Então nós conseguimos através dessa fórmula calcular qual é a potência gasta ao ligar o motor, tá? Isso como potência de entrada. Então a fórmula ficará da seguinte maneira. Então, essa aqui é a nossa fórmula. Potência de entrada é igual a potência de saída dividido pelo rendimento. Vamos fazer agora um exemplo para deixar isso mais didático. Bom, então vamos lá. No nosso exemplo, nós temos um motor de 5 CV e aqui a potência elétrica 3,75 kW.
a potência aqui, a RPM, né, 1715, a velocidade no rotor, a corrente de 14 amperes e nós temos aqui a informação importante que é o rendimento. Tá? Como nós vamos montar aqui a fórmula, nós precisamos se atentar ao seguinte ponto. Então vamos montar aqui a fórmula para você não calcular errado. A nossa potência de entrada, como foi descrito aqui em cima, ela vai ser a potência de saída, ou seja, 3,7 kW, né, ou 3.700 watts, dividido pelo rendimento. E aqui é importante que, como está 85%, aqui você não vai colocar em porcentagem. Então, vai ficar 0,855. Tá? Então, isso é muito importante de você reparar que no catálogo vai estar em porcentagem e aqui você não pode colocar em porcentagem, beleza? Se você fizer essa divisão simples, você vai encontrar que a potência de entrada que nós aplicamos nesse motor é de 4,35 kW. Beleza? Vai dar 4.352,92 watts. Mas aqui arredondando, 4,35 kW. Beleza? E assim você consegue encontrar qual que é a potência de entrada do motor tendo o rendimento. Beleza? Salve povo, tudo bem com vocês? Hoje, em mais uma aula de comandos elétricos, nós vamos falar sobre o escorregamento, uma informação importante aí sobre motores. Se você já gostou do assunto da aula de hoje, eu peço aqui rapidinho que agora você aproveite esse momento e se inscreva aqui no canal e ative as notificações para sempre ficar por dentro das novidades que a gente vem postando aqui no nosso canal, beleza? Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom galera, então vamos lá, eu já fiz aqui, já preparei, fiz um pouco diferente, né? As aulas agora, essas últimas aulas eu estou fazendo aqui no formato de texto, né? Como se estivesse escrevendo numa lousa. E se você gostou desse tipo de formato de aula, deixe aqui nos comentários se está agradando ou não, tá? Porque eu vou mudando de acordo com o feedback de vocês. Mas vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o que é esse cara aqui, o escorregamento? O que significa essa informação em um motor? Bom, então o que acontece? Na última aula, e se você não viu, vou deixar o card aqui no canto superior direito, tá? Falando o seguinte, sobre a velocidade síncrona de um motor. Então eu falei lá, falei sobre o número de polos e sobre a velocidade síncrona. Perfeito, o escorregamento nada mais é do que a diferença entre a velocidade síncrona, ou seja, a velocidade do campo girante no estator, e a velocidade que nós obtemos no eixo do motor, né? Na verdade lá no rotor. Existe uma diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade que nós vamos obter no eixo do motor. Essa diferença de velocidade entre a velocidade síncrona e a velocidade no eixo é chamado de escorregamento. Perfeito? Então escorregamento é isso, já sanando a primeira dúvida, né? Escorregamento é a diferença entre essas duas velocidades. Perfeito. E essa diferença, ela é dada em porcentagem, tá? Tanto é que essa letrinha S aqui, ó, escorregamento percentual. Então, quando você vai pegar lá um motor de 4 polos, nós vimos na aula que o motor de 4 polos, ele oferece aí uma velocidade síncrona de 1.800 RPM. Porém, se você olhar na placa de motor, vai estar lá 1.700 e alguma coisa. Aqui a gente tem o escorregamento, que é a letra S. O NS, como a gente viu lá na fórmula na aula anterior, é a velocidade síncrona e o N é a velocidade no rotor. Tá? Você vai dividir aqui novamente pela velocidade síncrona e depois multiplicar por 100. Esse resultado dessa conta aqui já vai te dar a porcentagem. Vamos fazer aqui um exemplo para isso ficar o mais claro e mais didático possível.
Bom, povo, então já fiz aqui o exemplo. Então nós temos um motor de 4 polos, que consequentemente não precisaria, mas eu coloquei aqui, sendo de 4 polos, ele tem aí uma velocidade síncrona de 1800 RPM. E a velocidade no rotor é de 1720 RPM. Então essas duas informações já são para nós suficientes para que a gente consiga jogar na fórmula. Eu só acrescentei aqui, até mesmo porque isso são informações do catálogo, eu peguei do catálogo da WEG, tá? É uma alimentação de 220, né, trifásico, e uma frequência de 60 Hz, tá? Isso aqui acaba sendo importante, porque como a gente viu na aula passada, a frequência ela influencia na velocidade síncrona do motor, tá? Então esse 1800 aqui é levando em consideração que estamos trabalhando com 60 Hz. Então eu coloquei a fórmula aqui do lado. Então vamos preencher aqui as informações para ver o resultado, né? Qual que é a porcentagem de escorregamento nesse tipo de motor. Então vamos lá. Bom, povo, então olha só. Após fazer a conta aqui, a gente chega num valor de porcentagem de 4,44%, ou seja, a diferença que nós temos de velocidade entre a velocidade síncrona e a velocidade no eixo do motor, né, no rotor, é de 4,44%, beleza? Povo, tudo bem com vocês? Hoje, em mais uma aula de comandos elétricos, nós vamos abordar mais um conceito teórico de um motor trifásico, ou de motor de uma forma geral. Hoje nós vamos falar sobre o fator de serviço, o que isso significa em um motor, o que isso tem a acrescentar e como calcular essa informação. Se você já gostou do assunto da aula de hoje, eu peço aqui rapidinho que você aproveite esse momento e se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom galera, então vamos lá. Primeiro, o que é o fator de serviço? Bom, então basicamente aqui eu coloquei que a capacidade do motor é operar em condições de sobrecarga. Então o que significa? Ele tem um acréscimo de potência para trabalhar nessas condições. Não é que você deve dimensionar o motor, deve dimensioná-lo pensando nesse acréscimo de potência. Não, ela está lá, vamos colocar como se fosse, de uma forma um pouco mais informal, como se fosse uma potência reserva, uma porcentagem da potência nominal. Caso aconteça uma sobrecarga, esse motor ele vai ter condições de trabalhar sem que ocorra nenhum problema, sem que ele danifique, né, a sua estrutura, as suas bobinas. Mas vamos lá, então agora que nós já sabemos o que é o fator de serviço, agora nós vamos fazer aqui algumas observações. Primeiro, esse valor de fator de serviço é dado em porcentagem, tá? E essa porcentagem normalmente ela aparece da seguinte maneira. Bom, então olha só, normalmente você vai encontrar esse tipo aqui de informação, e são os mais comuns de serem encontrados aí na placa de identificação do motor. E o que significa? Quando você tem um fator de serviço igual a 1.0, significa que ele não possui tolerância nenhuma, ou seja, a única potência existente ali é a própria potência nominal, tá? 1.1 já significa que você tem aí uma tolerância de 10%, ok? 1.15, você tem aí uma tolerância, um acréscimo, né, percentual de 15%, e 1.20 significa 20%, perfeito? Então essas aqui são as mais comuns que nós encontramos, tá? 1.1, 1.15 e 1.20. Beleza, agora a questão é a seguinte, o que eu faço com essa informação? Nós podemos com isso aqui encontrar o valor de corrente máxima que nós podemos encontrar em um motor. Só vale lembrar e ressaltar que nós não estamos falando aqui de uma corrente de pico, tá?
tá? A partir do momento que você dá a partida nesse motor, nós estamos falando aqui numa condição normal, após essa partida do motor, ele tem lá até na placa do motor a corrente nominal, mas esse valor pode ser um pouco maior, e isso até então é tranquilo desde que observado essa condição do fator de serviço. Então vamos agora entender como isso pode interferir e como ficará a corrente nominal do motor aplicando o fator de serviço. Então olha só, nessa fórmula que eu acabei de colocar aqui é bem tranquilo. A corrente máxima que nós vamos ter aí consumida por um motor em condições normais, nada mais é do que a corrente nominal dele multiplicado pelo fator de serviço. Corrente nominal você encontra na própria placa de identificação do motor, no catálogo, ou também você pode calcular esse valor dependendo da situação, da tensão aplicada. Caso você queira saber como isso funciona também, card aqui no canto superior direito, beleza? Tem uma aula sobre isso, uma aula da parte de comandos elétricos, mas sobre dimensionamento de alguns componentes. Para ficar um pouco mais claro, vou fazer aqui um exemplo que acredito que fique mais didático. Bom, então vamos lá. Motor de 4 polos, também informação que são esses 4 polos e como isso interfere. Card aqui no canto superior direito sobre outra aula desse assunto. Tensão de alimentação 220, frequência 60 Hz e uma corrente nominal de 20 amperes, perfeito? Beleza, partindo do princípio da fórmula que nós temos aqui em cima, nós vamos agora descobrir qual que pode ser a corrente máxima que nós vamos encontrar. Só vale aqui também uma observação que eu não coloquei aqui neste momento qual é o fator de serviço, mas nós vamos pegar aqui o fator de serviço igual a 1.15, ou seja, vamos colocar aqui Fs igual a 1.15, beleza? Então vamos lá, vamos montar a nossa conta. Bom, então vamos lá para o nosso exemplo aqui. A corrente máxima que nós podemos encontrar aí em um motor é de 23 amperes. Então pode ocorrer de você olhar na placa do motor, ter lá uma corrente de 20 amperes, porém você lá com o alicate amperímetro vai medir a corrente e pode estar dando 21 amperes. Isso não significa que ele esteja com algum problema, mas sim que ele está trabalhando um pouco acima da potência nominal, tá? O problema seria caso a corrente fosse, vamos colocar, igual ou superior a esse valor, porque já está trabalhando próximo do limite do limite, né? Então aí já nós não aconselhamos, beleza? Salve povo, tudo bem com vocês? Hoje em mais uma aula de comandos elétricos nós vamos abordar um novo tipo de motor. Nós vamos começar a falar do motor monofásico. Então aqui nessa primeira aula nós vamos abordar a parte teórica sobre a questão do fechamento e como que se comporta a tensão de alimentação nas bobinas desse motor monofásico. E depois nós vamos fazer uma aula prática, pegando esse motor, ligando e mostrando para vocês, através do que nós vimos na teoria, a parte prática, beleza? Se você já gostou do assunto da aula de hoje, aproveita esse momento aqui e rapidinho se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Então vamos lá, primeira coisa, o motor monofásico ele é composto por 3 bobinas, de tal forma que nós temos 2 bobinas principais e uma bobina auxiliar. Vou desenhar aqui e mostrar para vocês. Então olha só, povo, aqui nesse primeiro desenho nós temos as 3 bobinas, como eu falei, sendo que a primeira e a segunda são as bobinas principais e a terceira é uma bobina auxiliar, de tal forma que o desenho dela é diferente, pois existe aqui uma chave, um contato fechado, na verdade é uma chave centrífuga, e nós temos também um capacitor, né, para auxiliar na partida do motor. Ok? Então nós temos aqui os terminais 1, 3 e 5 na parte superior, e na parte inferior aqui nós temos o terminal 2, terminal 4, e aqui da bobina auxiliar nós podemos encontrar como o número 6 ou o número 8, tá? Isso vai depender um pouquinho de fabricante para fabricante, mas basicamente é isso aqui que nós temos. Então vamos lá, primeira coisa de extrema importância, quando nós temos esse tipo aqui de motor monofásico,
A tensão que nós temos nas bobinas, ou melhor, perdão, a tensão máxima que essas bobinas suportam é uma tensão de 127 volts, né? Ou aí 110 volts, ok? Então, essa será a tensão máxima que nós podemos aplicar em cada uma das bobinas, tá? E o que acontece? O motor monofásico ele te permite a ligação em 127 volts ou 220 volts. Então nós vamos abordar cada uma delas aqui nesse momento. Então primeiro vamos verificar como é o fechamento do motor quando nós vamos falar aí em 127 volts. Bom, então vamos lá, olhando aqui o desenho, como o fechamento é em 127 volts e como eu falei abordando o desenho aqui em cima, a tensão máxima em cada bobina é 127 volts. Então aqui a ligação é muito tranquila, nós vamos simplesmente ligá-las em paralelo uma com a outra e aplicar 127 volts. Dessa maneira nós podemos fazer esse tipo de desenho, esse tipo de ligação. Ligá-las aqui, aplicar uma tensão de 127 volts. Tá? Então você também pode falar que eu estou fazendo dessa forma, indicando como símbolo de gerador, mas basicamente você pode ter aqui uma fase ou o neutro aqui embaixo. Ou não, e o neutro, né? Aqui no caso, dependendo da região que você mora, entre fase e neutro nós temos 127 volts. E também, dependendo da região, entre fase e neutro você tem 220. Então aqui eu estou abordando 127 volts. Após a ligação, depois de algum tempo, o contato aqui irá abrir, fazendo com que o motor funcione apenas com as duas primeiras bobinas, né? Já que essa bobina auxiliar, o objetivo é justamente auxiliar na partida do motor, ok? Mas agora a questão é o seguinte, como que nós vamos implementar a ligação desse motor em 220 volts, uma vez que cada bobina permite aí ele suporta uma tensão de 127 volts. Então vamos para essa ligação. Bom, aqui a gente precisa lembrar um pouquinho sobre a questão de circuito em série e paralelo, aquilo que a gente vê lá no comecinho do curso, com resistores, né? Então qual que é a ideia? Se eu preciso que cada bobina tenha aí até no máximo 127 volts, nós vamos fazer um circuito misto, onde nós temos o circuito em série e em paralelo. Então eu vou fazer aqui o desenho e já explico melhor para vocês. Bom, então vamos lá, povo e povo. Olhando aqui o desenho, o novo fechamento de bobinas, ao aplicar aqui nas extremidades 220 volts, o que nós conseguimos enxergar? Que essa tensão aqui, ela será dividida entre essas duas bobinas, ou seja, de 220 volts nós vamos ter em cima da primeira bobina uma tensão de aproximadamente 110 volts e aqui embaixo também teremos uma tensão de 110 volts, ok? Tá? Então, nessa primeira malha aqui nós temos essa divisão de tensão. O que ocorre? Em um circuito em paralelo, se nós olharmos apenas aqui esses dois, a tensão é a mesma em todos os pontos, ou seja, neste momento, a tensão de 110 volts que está em cima dessa bobina é a mesma que vai cair aqui nesse conjunto, certo? Então, 110 volts. Eu não tenho aqui nesse caso o problema, o perigo de acabar queimando alguma das bobinas. E após a ligação do motor, quando essa bobina for desconectada do conjunto, através aqui dessa chave, ainda assim nós vamos ter a mesma tensão nas duas bobinas, 110 na primeira bobina e também 110 volts na segunda bobina. Dessa forma você acaba fazendo com que o motor funcione da mesma maneira, porém com uma tensão de 220. Se você quer entender um pouquinho mais sobre esse conceito aí de circuito série paralelo, aqui no canal também tem uma playlist sobre o assunto. Vou deixar o card aqui no canto superior direito para você dar uma olhada nessa parte de eletricidade básica, se você quiser ficar mais por dentro desse assunto. Aproveita também, já fica ligado, porque a nossa próxima aula vai ser sobre pegar todo esse conceito aqui e levar para a prática. Povo é povo, tudo bem com vocês? Hoje, em mais uma aula de comandos elétricos, nós vamos iniciar a segunda parte da aula referente ao motor monofásico. Então, lembrando que na aula passada nós vimos o fechamento, vimos a parte teórica e, como de sempre aqui no canal, hoje nós vamos fazer a parte prática desse ensaio, dessa aula, beleza? Se você já gostou do assunto da aula de hoje, já aproveite esse momento aqui rapidinho e se inscreva aqui no canal e ative as notificações para constantemente estar por dentro das novidades aqui no canal.
Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom galera, então eu estou com esse modelo aqui de motor monofásico e o que nós temos aqui é um modelo que sofreu uma pequena alteração para que fosse mais fácil a ligação dos condutores. Para não ficar extremamente didático e fora da realidade, eu coloquei aqui os condutores, todos na cor vermelha e identifiquei aqui os terminais para que a gente consiga elaborar o fechamento tanto para 127 volts quanto para 220, beleza? Então vou colocar aqui na tela aqui do lado esquerdo a imagem do fechamento em 127 volts para a gente iniciar a parte prática. E caso você queira essa imagem e as outras que irão aparecer aqui na aula, dá uma olhada lá no nosso Instagram, @trick.drawing. Constantemente eu coloco lá os resumos das aulas que são apresentadas aqui no YouTube, beleza? E também eu posto lá a matéria completa no site e também eu posto no nosso grupo do Telegram. Tudo isso, os links de tudo isso tá aqui na descrição do vídeo. Bom, então de acordo com o que a gente consegue ver através da imagem, para o fechamento em 127 volts, eu preciso fazer com que os terminais 1, 3 e 5 fiquem ligados e o terminal 2, 4, 6 ou 8, também fiquem ligados. Então eu vou pegar aqui o terminal 1, o terminal 3, cadê ele aqui? O terminal 3, ok? E o terminal 5. Então vamos pegar ele aqui, terminal 5. Então, terminal 1, 3 e 5 já estão todos juntos. Vou colocar aqui, deixar eles aqui no canto por um segundo. E, consequentemente, o terminal 2, 4 e o terminal 6, ou dependendo do motor lá, 8, pode vir das duas formas, eles vão ser conectados aqui. Beleza? E neste momento nós temos agora apenas dois terminais para aplicar aqui a tensão de 127 volts. Então eu vou aqui elaborar a ligação e a gente já volta aqui a pedir para o vídeo, para a aula não ficar tão comprida. Bom, feita aqui a ligação, então olha só, os terminais 1, 3 e 5 estão ligados aqui nesse condutor preto, que é o condutor fase. E os condutores, os terminais, na verdade, 2, 4, 6 ou 8, estão aqui no condutor azul, que é o condutor neutro. Aqui eu optei por manter o padrão de cores para até ficar um pouco mais didático, E se você não sabe o padrão de cores utilizado em BR5410, vou deixar um card aqui no canto superior direito sobre o assunto, beleza? Bom, após a ligação, vamos agora energizar aqui e verificar o funcionamento do motor em 127 volts. Então eu vou ligar o disjuntor que está no painel aqui atrás. Então apresentando aí que o funcionamento dele em 127 volts, perfeito? Só uma observação que esse local aqui é onde acomoda o capacitor. Lembra que eu falei que existia um capacitor para auxiliar na partida daquela bobina auxiliar? Então ele se encontra aqui, ok? Então nesse momento agora que a gente verificou o funcionamento e a ligação dele em 127 volts, nós vamos fazer a mesma coisa, só que em 220, beleza? Vou fazer as alterações aqui e já volto. Bom, desfeita toda a ligação, agora nós vamos implementar ela em 220. Bom, então eu vou colocar o card aqui na tela para mostrar toda a ligação em 220. Então lembrando que nós vimos na aula teórica que em 220 nós precisamos fazer uma ligação em série com as bobinas para que a tensão se divida, perfeito? Então no desenho, como a gente pode observar, eu vou pegar o terminal número 2 da bobina, lembrando que o início da bobina, como apresentado na imagem, é o número 1, como está aqui. E o final dela está aqui, bobina número 2, perfeito? Então eu vou pegar o número 2 e vou interligar com o número 3, que já está aqui do lado também. Então, terminal número 3. Então eu vou interligar as duas. Perfeito? E notem também que além de ligar o terminal 2 e 3, também existe ali o terminal número 5. Que é o terminal da bobina auxiliar. Então vou pegar aqui o número 5, tá? E eu já vou fazer aqui a ligação dos três, perfeito? Então terminal 2, terminal 3 e terminal 5. Então tá aqui, terminal 2, perfeito? Terminal 3 e o terminal 5. Vou deixar ele de lado um pouquinho. Perfeito. Ainda nós temos o terminal 6 e o terminal 8.
tá? 6 e 8 aqui, tudo bem? E também o terminal número 4. Notem que eles são interligados entre si, então eu vou fazer a ligação entre os dois, porque é onde ele vai ser aplicado aí a outra fase, tá? Então, beleza? Feita aqui a ligação. E o 1, ele está sozinho. Então, se a gente observar o desenho, nós vamos conseguir enxergar que a ligação entre o 2, o 3 e o 5, que foi a primeira que nós fizemos, ela é uma ligação, porém, ela não é energizada. Nós não vamos aplicar uma tensão direta nesses terminais, ok? Então, só vou isolar essa parte. E a aplicação da tensão, ela ocorrerá através do terminal 1, que está aqui sozinho, como a gente pode ver no desenho, e na junção do terminal 4 com o terminal 8, 6 e 8, tudo bem? Então, vou aqui adequar para poder fazer essa ligação, essa alimentação, isolar aqui as partes vivas e a gente já volta. Vamos lá, feita aqui a ligação, agora parece que ficou mais bagunçado, né? Mas então, basicamente, nós temos aqui, ó, os terminais 4 e 6 ligados aqui no condutor preto, perfeito? Onde nós temos uma fase. E aqui também do lado nós temos o condutor 1, né, o terminal número 1 da bobina do motor, já também com outro condutor preto para que a outra fase. Então nós temos aqui duas fases, eu estou pegando a fase R e a fase T, perfeito? E os três que não são energizados estão aqui, ó, o terminal 2, o terminal 3 e o terminal 5. Tá? E notem que nós temos apenas os terminais do motor, não existe nenhum outro condutor, ok? Feita aqui então a explicação, né, o destrinchar aqui de toda essa ligação, vamos agora alimentar o motor e verificar aí o funcionamento, perfeito? Deixa eu desligar, né, para poder falar. Então notem aqui que nesse momento o motor funcionou normalmente, tá? Porém, como eu disse, aplicando uma tensão de 220 e mudando aqui toda a estrutura da ligação comparado com o modelo anterior. Povo, obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida ou sugestão deixa aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram, como eu falei. Beleza? Falou, fiquem com Deus e até a próxima aula.